Vamos se pôr de pé em reverência à palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? Agora sim. Perdão, igreja. Então, a palavra que eu vou deixar para a igreja, para a meditação dos nossos irmãos em Cristo, é essa. E vou frisar nesse aqui, no 13. E não há criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes. Muitas das vezes nós mesmos nos enganamos. Achamos que estamos agradando a Deus. Achamos que dessa maneira a gente vai. Sabe? Dessa maneira a gente consegue. Dessa maneira está tudo certo. Mas nada escapa dos seus olhos. Nada, todas as coisas estão vistas, todas as coisas são vistas por Ele. Pensamentos, atitudes, todas estão sobre os olhos do Senhor. E não há quem possa escapar. Igreja, vamos levantar esta noite, vamos louvar ao Senhor. Então eu vou convidar a irmã Leni para estar orando pela vida da Mônica nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, de coração aberto, recebendo a irmã, Senhor, já sabendo que desde já, Senhor, o Senhor está cobrindo ela, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, colocando na boca dela, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer conosco, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco através, Senhor, dessa vida, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cubra ela, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o peso, todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que ela saia daqui e todo, Senhor, revestido, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Senhor, amém. A paz do Senhor para a igreja. Podeis sentar, irmãos. Deus abençoe grandemente a cada um. Louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, pelo convite. Não tenho, não sei, não posso. Mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Para isso o Senhor nos chamou. Para testemunhar do seu amor, falar das suas grandezas. E aqui estamos em nome do Senhor Jesus Cristo, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. E a sua palavra diz que de tudo que temos visto, ouvido ou feito, o fim é este: teme ao Senhor. E aqui está este povo que teme a Deus, independente da quantidade, irmãos. Jesus está aqui. Que eu sinta ou não sinta, Jesus está aqui. Que eu veja ou não veja, Jesus está aqui. E nós estamos sentindo que Ele está aqui. Porque cada um que chegou aqui, chegou movido por fé. Chegou movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí que já louvamos ao Senhor. Louvamos que Ele é fiel. Deus é fiel. E a sua fidelidade dura-se de geração em geração. Somos a geração que temos testemunhado a fidelidade de Deus para conosco e para com os nossos. Juntamente, igreja, vamos ler aqui no livro de 1 Samuel, essa reflexão. A igreja conhece, mas vamos meditar nesta palavra. 1 Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver.
E estando também Samuel já deitado, antes a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e sei que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Podeis sentar, irmãos. Deus abençoe. A leitura que lemos é chamado de Deus para com Samuel. Os irmãos conhecem essa história, conhecem. E Deus tem uma palavra para nós nesta noite, igreja. Quando nós olhamos para o contexto bíblico desse texto, não tem como antes não falarmos de Ana, a mãe de Samuel. Ana, uma serva do Senhor que viveu no período dos juízes. Samuel nasceu nesse período de transição, da teocracia para a monarquia. E Ana, estéril, mas sempre clamava ao Senhor por um filho. A Bíblia não diz por quantos anos Ana orou ao Senhor por um filho. E na sua petição ela tinha a Penina, que a humilhava. E os irmãos sabem que no contexto em que Ana vivia, para uma mulher não ter filhos era muito vergonhoso, era desonroso para Ana. Até porque também as famílias, elas seriam respeitadas, elas seriam tidas como famílias fortes e temidas pelas demais quando tivesse ali os seus filhos, quando tivesse ali a sua descendência. E ela almejava ter filhos, mas ela era estéril, mas Ana era crente. E a Bíblia diz que uma vez ao ano ela ia adorar o Senhor em Siló com seu esposo e fazia os sacrifícios. E ela sempre pedia ao Senhor. E em um desses momentos, Ana fez um voto ao Senhor. E ela disse: se o Senhor me der um filho, e for varão, eu devolvo para o Senhor. Ele será teu, ele te servirá no templo. Irmãos, que coisa linda. O desejo de Ana por ter um filho. O desejo de Ana por ser agraciada pelo Senhor. E movida pelo Espírito de Deus, movido pelo amor ao Senhor. Ela disse: eu quero este filho, mas este filho será teu, para o teu serviço. Ana não tinha com certeza ali a noção da dimensão do que estava dizendo nesse seu pedido a Deus por um filho, mas quando ela disse que daria esse filho ao Senhor, Ana não imaginava o plano de Deus para este menino Samuel. Ana não imaginava o que Deus estava fazendo em Israel. A vida de Samuel não apenas abençoaria aquela mãe, aquele pai, aquela família, mas abençoaria a nação de Israel. E assim o Senhor concedeu a petição de Ana. Ela cantou aquele cântico lindo ao Senhor, do coração de Deus ao coração de Ana, e ela devolve ao coração de Deus aquele cântico. E Samuel nasce, e ao nascer esta criança, a Bíblia diz que após ele desmamar, ela leva Samuel ao sacerdote Eli.
Nesse contexto, irmãos de Juízes, nós sabemos que Israel vivia uma apostasia espiritual. O povo de Deus, a nação escolhida, onde o Senhor falou para Israel que dentre todas as outras nações, o Senhor escolheu a Israel para revelar-se. As outras nações, irmãos, eles tinham os seus templos, os seus altares, os seus deuses. Os seus deuses tinham rosto. Os seus deuses, eles tinham a imagem, a figura, havia uma estátua, havia uma representação dos deuses das outras nações. Mas o Deus deste povo chamado os hebreus, não havia um templo, não havia uma representação, não havia uma imagem, não havia um rosto. Quem era este Deus? Para as outras nações era incompreensível. Qual é o rosto do Deus dos hebreus? Mas, irmãos, quando Ana orava, este Deus mesmo não vendo o rosto do seu Senhor, mas ali a Bíblia diz que ela se derramava em lágrimas. E Ana tinha a convicção que estava sendo ouvida pelo Senhor. Mas havia a arca da aliança. E a arca da aliança era a presença de Deus no meio do seu povo. Israel tinha a segurança que Deus estava ali, através da arca. Mas nesse contexto dos Juízes, a apostasia espiritual, o povo se rebeliava, o povo voltava-se para os outros deuses, os outros ídolos, as outras representações de deuses, e deixava de adorar o verdadeiro Deus. Quando nós olhamos esse contexto para os nossos dias de hoje, não é diferente, igreja. Hoje as pessoas adoram a tudo e a todos, mas louvamos a Deus por aqueles que Deus tem chamado, pelo seu decreto, pelo seu amor. Aleluia, e tem compreendido esse chamado de Deus para ser verdadeiros adoradores. Quando Jesus teve um encontro com aquela mulher, ele disse: mulher, a hora é esta, a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai assim os procura. Aleluia, este Deus tão poderoso, tremendo, adorado, exaltado nos céus. Aleluia, mas Ele recebe a minha e a tua adoração. Aleluia. E nesse contexto, irmãos, que o povo de Deus vivia apostasia, voltava-se para outros deuses, deixando de adorar o verdadeiro Deus. E Deus permitia a opressão das outras nações para oprimir o seu povo. E Deus sempre levantava alguém para que assim pudesse livrar o povo de forma bélica daquela opressão das outras nações. E o povo começou a dizer: não queremos mais ser diferente das outras nações, nós queremos um rei. E assim começaram a pedir um rei. E nesse contexto da esterilidade de Ana, nesse tempo de oração de Ana, mas Deus já estava ali vendo o futuro de Samuel. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não existem para existir. Aleluia! Deus olha para nós pela sua infinita misericórdia e bondade. E Deus não nos vê nessa situação presente, não vai ficar como está. Mas Deus já nos vê no cenário que Ele tem preparado para cada um de nós. Deus, Ele já vê o melhor para mim, para você e para os nossos. Aleluia, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas e onipotente, realiza todas as coisas. Aleluia, esse é o Deus soberano que nós servimos. Mas ali Samuel, a mãe levou até Eli, o sacerdote, na ocasião. E Deus já teria repreendido Eli, porque Eli e os seus filhos sacerdotes não honravam o serviço ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é de exortação. E exortação não é bronca. Exortação não é reprovação. Exortação é animar o outro. Exortar é você conduzir o outro a um bom conselho. E a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, nos orienta, nos anima, nos esforça. Aleluia! E quando o Espírito de Deus colocou no meu coração esta mensagem, quando a Sara me falou deste convite do pastor, louvar a Deus pela vida da Sara, também de igual modo uma bênção na minha vida, amiga de longas datas. E o Senhor colocou esta aplicação no meu coração.
Então não vim aqui para exortá-los, mas a palavra do Senhor, ela faz isso. E através de quem ministra, Deus tem o objetivo em nos melhorar. Quando Deus nos traz a sua palavra de exortação, este conselho do céu, é para estarmos no propósito, no centro da sua vontade. E ali o Senhor escolheu Eli, os seus filhos, a sua família, para um serviço honroso, para um serviço de grande importância, ser um representante de Deus diante da nação. Eram eles que levavam as petições, eram eles que estavam responsáveis pelo tabernáculo, cuidado, zelo, apreço pela casa do Senhor. Mas infelizmente não atentaram para este serviço. E o Senhor ali por algumas vezes já tinham repreendido Eli, disse que tinham rejeitado Eli e a seus filhos com práticas tão horríveis. É tanto que quando Deus falou para Samuel, Deus disse: eu vou fazer uma coisa que todos saberão e não suportarão ouvir o que eu vou fazer. Porque o nosso Deus é um Deus de sentença. O nosso Deus é um Deus de conserto. O nosso Deus é santo. Aleluia. Ele exige do seu povo, da sua igreja, santidade. Aleluia. Ele exige de nós reverência no serviço, na dedicação, na entrega. Aleluia. Porque Ele é soberano. Deus, Ele não precisa de mim, de você. Deus não depende de mim, de você. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas Ele nos escolheu. Ele nos ama, o seu sacrifício por nós. E Ele conta conosco. Quando Ele teve um encontro com Zaqueu, Ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Aleluia. Quando Cristo teve um encontro com cada um de nós, Ele trouxe salvação. Salvação é libertação. Salvação é a urgência da alma do ser humano estar livre da condenação eterna. E através de Jesus Cristo, o Senhor nos trouxe a salvação. E Ele espera de mim e de você que viemos dar frutos. Aleluia. O profeta Isaías, profetizando, o Senhor falando, disse: eu plantei uma vinha e eu investi nesta vinha. E o que foi preciso para esta vinha produzir, eu cerquei a vinha, eu fiz uma torre, coloquei um vigia na torre, para que assim pudesse avisar os perigos que viessem contra a vinha. Mas eu vim na minha vinha, não encontrei o fruto que eu desejei. Eu encontrei abrolhos, eu encontrei a minha vinha sem produção. Aí o Senhor disse: Israel, aonde eu falhei, Israel? Que eu deixei de fazer, Israel, por vós? Que eu venho para vós, para saborear, para me deliciar com os teus feitos, com os frutos, e não encontro. E o Senhor nos igreja nesse século 21, na última hora da igreja na terra. E o Senhor está falando no meio desta geração. O Senhor está se revelando nesta geração. Aleluia. E ali Samuel, de prontidão, disse: Senhor, o teu servo ouve. E o Senhor ali falou a sentença da casa de Eli. Veja isso, igreja. Aquela criança ou aquele adolescente, não tem idade, que não tinha nem experiência da voz do Senhor, e servia Eli, o sacerdote. E ali o Senhor fala para ele a sentença da casa do seu Senhor. Quando se trata do chamado de Deus, do propósito de Deus, Deus procura os que o servem em obediência, que os servem em humildade, que os servem com comprometimento. Porque poderia parecer não nobre o serviço de Samuel, mas ele estava servindo na casa do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor falou com Samuel. E trazendo uma aplicação para as nossas vidas, irmãos,
Olha o que diz o livro de Êxodo, capítulo 27, o versículo de número 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. A lâmpada no templo, né, os candeeiros, o candelabro, não poderia se apagar. Era responsabilidade do sacerdote, dos filhos de Eli, trocar aquele azeite e aquelas lâmpadas serem acesas de dia e de noite. E o Senhor instruindo a Moisés, ele disse que era para trazer, era azeite puro, batido, azeite fresco para as lamparinas. E trazendo a aplicação espiritual para as nossas vidas, o azeite é o símbolo, é o Espírito Santo, a alegria da salvação, a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. E esse azeite, ele tem que ser puro, sem mistura, aleluia. E a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, para brilharmos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, para que vidas sejam libertas pelo poder do sangue do Senhor Jesus e pelo poder da sua palavra. Ele conta conosco, mas é preciso estarmos com a presença do Espírito Santo de Deus em comunhão, aleluia, resplandecendo nesta geração perversa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós, pelo poder da palavra na nossa mente, podemos transformar, trazer renovação, trazer o novo de Deus, trazer as novidades de Deus, que é a palavra. São boas novas, boas notícias, novidade de vida, aleluias. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor se revelou a Samuel. Aleluia. Deus sempre vai ter um homem e uma mulher. Deus sempre vai ter um exército nas gerações que proclame, que adore, que exalte, que reconheça, que proclame a sua palavra. E crendo em sermos a última geração, porque estamos esperando Jesus hoje, ou pode vir outra geração, mas estamos esperando Jesus hoje, a qualquer momento. Mas até que Ele venha, que o Senhor se utilize de nós. Até que Ele venha, sejamos Samuel de Deus em dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Aleluia, não só ser um ouvinte esquecido, mas Samuel temeu e serviu ao Senhor com fidelidade, com honra, aleluia, com compromisso. E foi um homem que Deus usou naquela nação para ali o seu propósito, para representar aquele povo diante de Deus. Independente aonde se servindo ao Senhor, na sua casa, no templo, é honroso. E a maior posição, a maior honra é de servo, de salvo, de filhos de Deus. E o nome é escrito no livro da vida. Que o Senhor se utilize de nós. Que o Senhor alce em nós corações voluntários. Que o Senhor encontre em nós espíritos prontos. Que o Senhor encontre em nós lamparinas acesas. Que o Senhor encontre em nós sede e desejo, aleluia, pela presença do Espírito Santo. Que Deus haja vida, que o Senhor encontre vida em nós. Vida em Cristo, vida abundante. Aleluia, estar no reino com vida, com ânimo, com entusiasmo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para que o nosso abraço cure, para que a palavra que saia da nossa boca edifique e alimente, para que as nossas obras testifiquem que somos filhos de Deus. Aleluia, para que aonde chegarmos, a luz de Cristo resplandeça das trevas. E nós não estamos diferentes desse contexto, igreja. Uma geração pervertida, uma geração que o relativismo, que chama o mal de bem e o bem de mal. Deus chamou Samuel para o sacerdócio, o ofício ali da descendência de Arão.
de forma específica, escolhida por Deus. Mas hoje nós somos o sacerdócio real de Deus pela fé. Nós somos a geração que Deus escolheu, o povo adquirido, zeloso e de boas obras, a poder e a autoridade de Deus em nossas vidas. Convido a igreja de pé para fazermos uma oração. Pai de toda a eternidade, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que alimenta a nossa alma. Ó Senhor, que nos faz reconhecermos que nada somos, nada podemos, mas por bondade e misericórdia tu nos escolheu, Senhor. E em ti somos mais do que vencedores. Em ti podemos avançar. Em ti podemos ir mais além. Em ti, Senhor, podemos chegar no cenário que tu tem preparado para nós e os nossos. Em ti podemos avançar, Senhor. Em ti podemos, Senhor amado, triunfarmos. Nos ajude, ó Deus, estarmos atentos ao teu chamado. Nos ajude a estarmos atentos ao teu propósito. Cada família aqui representada nesta noite, Senhor. Nós somos, Senhor, alvo do teu milagre, do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor. Abrace a nossa alma. Traz a cura no corpo, na alma, no espírito. Toda enfermidade da alma, Senhor. Toda investida do mal, Senhor, contra a alma. Repreende agora na autoridade do teu nome. Há poder no teu sangue, Jesus. Abrace a alma do teu povo nesta noite. Abraça a nossa alma nesta noite, Senhor. Amigo Espírito Santo, Consolador, nos ajude, Senhor, que viemos nos sentir amados, Senhor, abraçados por ti. Cada família representada, tu conheces, Senhor, a necessidade. Tira o que não te agrada, acrescenta o que tu queres acrescentar em nós. Visita os lares dos teus filhos, os familiares. Alcança com a tua salvação. Fortalece aqueles que te servem. Dá vitória ao teu servo, pastor da tua casa, usando poderosamente, revestido a cada dia, Senhor, a sua esposa, a sua família. Ó Deus, a obra que tu tem colocado na mão do teu filho, prospere a tua obra, Senhor. Desperta a tua igreja, salva vidas, restaura e usa o teu povo, Senhor, da criança ao ancião. Que tudo concorra para a glória do teu nome. Te louvamos, te amamos, Jesus. Graças te damos, Senhor. Obrigada pelo teu favor. Obrigada, Jesus amado, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória ao teu nome. Os irmãos podem sentar. Eu não sei o que Deus tem implantado no coração de vocês, eu não sei, mas entendam uma coisa: o que é ardente e o que vem de Deus, quando você planta no coração, o Senhor faz a sentença, o Senhor faz acontecer. Ele é Deus de poder, não é menino para que se brinque e nem duvide da glória e do seu poder. Eu não sei o desejo, mas Deus manda dizer, igreja, seja ardente, seja forte, acredite, Ele é Deus. Parabéns, irmã Mônica, que Deus te use mais, porque volta a ouvir mensagens que é o interesse de Deus. Quer chamar a atenção, quer posicionar um povo para entender o amor de Deus conosco. Que a graça e o amor de Deus Pai, que a comunhão e a santa consolação do Divino Espírito Santo esteja com a sua igreja para toda a eternidade. Todos digam amém.